Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Fabiano, eu sou técnico de Ciências do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Educação e estou aqui um pouquinho nesse dia de palestras das quintas-feiras da Educação Ambiental, emprestar, pedir permissão para a equipe de Educação Ambiental, roubar uns minutinhos para falar um pouco sobre um prêmio envolvendo todos os professores da rede podem participar, e tem uma categoria desse prêmio que está relacionada com as temáticas desse ano, que é a questão da água. Então, num breve momento, eu vou apresentar esse prêmio e a categoria que seria interessante alguns dos professores que participam com a temática água, trabalhando a água nos colégios. Então, eu vou apresentar para vocês um prêmio aqui na tela, chamado Prêmio Professores do Brasil. O que é esse prêmio? Então, esse prêmio é uma iniciativa do MEC, do Ministério da Educação, e de alguns parceiros. E este ano de 2017, ele se encontra na sua 10ª edição. Então, alguns de vocês já podem ter participado, ouvido falar, a gente está divulgando esse ano esse prêmio. E o que ele se trata? É um processo de premiação onde a gente, através da Secretaria de Educação, promover um movimento onde os professores reflitem e sistematizem suas práticas pedagógicas exitosas. Então, você, professor, você, professora, que faz um trabalho bacana, que faz um trabalho legal, lá em sala de aula, que tal mostrar esse trabalho para os demais colegas da rede, mostrar para o Estado, mostrar para o Brasil? Então, é um momento de divulgar um trabalho que nós sabemos, nós que estamos na Secretaria de Educação, sabemos que muitos trabalhos são belamente desenvolvidos, muito bem feito pelos professores, e que tal divulgar, que tal expor, e além disso, receber uma premiação por um trabalho tão bem feito. Então, quais são os objetivos deste programa? Então, o reconhecimento, o principal deles é o reconhecimento do trabalho dos professores da rede pública, a valorização do papel dos professores como agentes fundamentais no processo formativo das novas gerações, dar visibilidade às experiências pedagógicas conduzidas pelos professores, estimular a participação dos professores como sujeitos ativos na implementação do Programa Nacional de Educação e oferecer uma reflexão sobre a prática pedagógica e orientar a sistematização de experiências educacionais. Quem que pode participar? Então, somente pode participar professores que estejam atuando na educação básica. Independente do modo que ele esteja contratado, pode ser professores do quadro próprio, QPM ou professores PSS, não importa o vínculo, tem que ser professor que esteja em exercício na docência, na educação básica, no sistema público, no âmbito federal, estadual e municipal, no nosso caso, estadual, ou instituições conveniadas. Esse prêmio ele possui algumas categorias, entre elas creche, pré-escola, anos iniciais do ciclo de alfabetização, anos iniciais 4º e 5º ano, que nessas categorias nós nos enquadramos quanto Estado, mais a rede municipal. Quando nós nos enquadramos no ensino fundamental, anos finais, do 6º ao 9º ano, então, independente qual disciplina você, professor, trabalha, se é ciências, se é geografia, se é matemática, qualquer professor do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, de qualquer uma das disciplinas da matriz, pode participar, que desenvolva um trabalho bem legal, bem criativo, que julgue exitoso, pode se inscrever. E, claro, os professores também do ensino médio podem participar. Então, só um parênteses, alguns de nós, professores, como no meu caso, tenho a formação em ciências e biologia, eu posso atuar ao mesmo tempo em ciências, no ensino fundamental, anos finais, e no ensino médio. Então, eu só posso me inscrever em uma das categorias. Se eu atuo no ensino fundamental numa escola, ensino médio numa outra escola, eu só posso me inscrever com um trabalho que eu desenvolvi no final do ano passado, até agosto deste ano, ou na categoria fundamental, 6º ou 9º ano, ou na categoria ensino médio. Mas por que eu estou aqui bem justamente nesse dia onde a equipe de educação ambiental, sempre nas quintas-feiras, fazem palestras relacionadas com a questão da água? Porque tem uma categoria que eu vou falar daqui a pouco, que é uma temática especial que é relacionada com a água. Fabiana, então eu achei legal, eu julgo que eu faço um trabalho exitoso na minha escola.
Como que eu vou me inscrever? Então, ali na tela de vocês tem um site, né? Então, as inscrições é através do www.premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br e vocês vão, que se interessarem em fazer inscrição, fazem um cadastro e vão escrever um relato, né? Então, vocês vão escrever como o trabalho que vocês desenvolveram com uma determinada turma, com determinado conteúdo, julgou exitoso. Então, essas inscrições podem ser feitas até o dia 25/8 e são atividades desenvolvidas no ano letivo de 2016, então até o final do ano de 2016, e 2017, fevereiro até agosto de 2017. Não pode inscrever algum trabalho, alguma ação exitosa que já foi divulgada em algum outro meio, alguma outra revista, algum outro prêmio ou prêmios professores do Brasil de anos anteriores. Então eu quero mostrar para vocês nessa tela que esse prêmio ele é dividido em 3 etapas. Quando vocês se inscrevem, primeiro nós temos a etapa estadual, onde existe vários trabalhos inscritos e aquele que for melhor julgado vai receber um prêmio e vai passar para as próximas etapas, que é a etapa regional e etapa nacional. Então, conversando com a equipe da educação ambiental e que esse ano elas estão trabalhando bastante a temática da água, tem uma categoria especial. Fora se cadastrar no prêmio para participar, ou na categoria ensino fundamental do 6º ao 9º ano, ou ensino médio, quando vocês escreverem o relato de vocês dessa atividade exitosa, vocês podem escolher, além disso, 4 temáticas especiais. E uma delas nós achamos interessante compartilhar com vocês, que nós sabemos que muitos trabalhos são muito bem realizados com as questões ambientais. Essa temática se chama conservação e uso consciente da água. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. Eu sou professor de ciências do 6º ano e fiz um trabalho bastante interessante com o 6º ano que eu tenho, sobre questões do uso da água, de higienização, e vou me inscrever. Categoria, anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano. Posso também me inscrever na temática especial, conservação e uso consciente da água, porque a minha temática tinha como pano de fundo a água. Então, essas temáticas especiais não são obrigatórias a inscrição, mas ela é interessante porque nós sabemos que muitos professores trabalham com esta questão da água. Para finalizar, eu sugiro que entrem na página do prêmio, deem uma navegada, se cadastrem, e tem uma novidade, que é um curso. Então, não necessariamente eu queira participar do prêmio, mas eu queira saber o que ele se trata, me inteirar, eu posso fazer um curso autoinstrucional, então eu vou receber uma certificação, que é sobre boas práticas no ensino. O título do curso é Nas Trilhas das Boas Práticas de Ensino. Pode ser que eu não faça um trabalho que eu julgue exitoso, mas eu gostaria. Esse curso ensina como seguir etapas num processo para desenvolver um trabalho, aprendo a escrever um relato bem feito. Caso você queira, né, como professor, só participar desse curso, se inscreve, acessa o site, se inscreve e faz o curso. Aí eu também quero participar, me inscrevo, faço o meu relato e posso participar também desse curso que ele vai ensinar como escrever, como fazer um bom relato, fazer uma apresentação do seu trabalho. E uma outra novidade para esse ano é o aplicativo para smartphone do Prêmio Professores do Brasil, onde pode se inscrever pelo smartphone e fazer esse curso também por esses dispositivos móveis. Eu agradeço o espaço que a Educação Ambiental ofereceu para divulgar o Prêmio Professores do Brasil. Sugiro que visitem o site, deem uma olhadinha nessa temática especial, uso da conservação e uso consciente da água, e me deixo à disposição como técnico do DEB para eventuais dúvidas, e caso surja alguma dúvida, entrar em contato com a equipe da Educação Ambiental através do e-mail, que elas vão me repassar, e a gente pode esclarecer o que for necessário. Eu agradeço e tenho uma boa palestra.
Bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais uma Escola Interativa. Hoje, dia 27 de julho de 2017, teremos a Escola Interativa com o tema Bacias Hidrográficas como Unidade de Gestão. Contamos com a presença de Luciano Rodrigues Penido. A interação acontece no chat, ao lado da telinha da Escola Interativa. Mandem suas perguntas e sugestões. Um bom evento a todos. Bom dia, professores. Bom dia, professoras. Agradeço a minha participação aqui à equipe de Educação Ambiental do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Educação e à Sanepar, na Diretoria de Meio Ambiente e na área de trabalhos da USHI, onde trabalhamos com recursos hídricos e que me propicia os conhecimentos que eu quero aqui, que eu tenho aqui a oportunidade de compartilhar com vocês. Então, falamos aqui sobre bacias hidrográficas, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui numa primeira bacia hidrográfica, tá? Já sinalizando aqui para vocês que em alguns momentos deixei uma placa aqui com um lápis apontando para uma letrinha. No final, o último slide de agradecimento tem a indicação de uma leitura acerca do contexto que vai ser apresentado. Então, no caso aqui, essa primeira referência A seria acerca das bacias hidrográficas. Então, colocamos aqui uma figura que está disponível na internet já de outros trabalhos, de uma bacia hidrográfica. E o que vemos aqui? Na verdade, é uma figura que é a princípio de um relevo. E o que vemos aqui? Uma rede hídrica, onde alguns rios eles nascem mais ali próximo às áreas mais altas, a água desses rios ela vai fluindo e vai, então, havendo a confluência com rios mais largos, que vão tendo uma vazão maior, e assim nós temos, portanto, uma rede hídrica. Bom, se eu coloco um ponto em uma seção, em qualquer ponto desse rio, toda a água que flui nessa rede hídrica, antes desse ponto, ela vai fazer parte de uma bacia hidrográfica. Então, o conceito da bacia hidrográfica é aquele fluxo, aquele território onde o fluxo das águas vai todo fluir para um ponto único de saída da bacia hidrográfica, que é também denominado exutório. Então, seria, no caso aqui, esse ponto. Agora, como eu posso, pensem que eu posso ter a foz de um rio no mar, e aí, então, vamos pensar no Rio São Francisco, toda a água que flui no território brasileiro, que vai ser canalizada para o Rio São Francisco, vamos imaginar ele aqui assim, até chegar no mar, então você teria a bacia do Rio São Francisco. Mas eu posso definir subbacias, bacias menores para todo lado, tá? Observando aqui um conceito muito importante da bacia hidrográfica, que é a água que está disponível na bacia. Vamos só observar aqui o seguinte, eu coloquei uma chuvinha, tá? Que vai cair aqui no território, e vamos observar que existem algumas gotinhas claras, elas vão cair no território da bacia, elas vão fluir no solo, elas vão fluir nos rios, e vão então entrar naquela dinâmica em que toda a água sai pelo exutório. Mas vamos observar que nós temos divisores de bacia, que são chamados também interflúvios. Nesses divisores de bacia, com relação a esses divisores, toda a água que cair do lado de cá está dentro da bacia, pertence à bacia hidrográfica. Agora, estas gotinhas que eu coloquei escuras aqui, são gotas da mesma chuva, mas que elas caem fora da área do divisor, fora da área da bacia, elas caem depois do divisor. Então, esta água não pertence à bacia hidrográfica. Então, aqui temos um primeiro conceito importante acerca da água que está disponível na bacia, ou seja, se chove na bacia, temos água nela. Se essa água chover fora da bacia, não vai entrar água por outro lugar essa bacia vai ter menos água do que os demais espaços. Bom, falávamos que podemos colocar aqui diversas subbacias. Eu coloquei aqui vários pontinhos, várias seções de rio, em várias seções de rio, e mostrei que para cada pontinho você tem uma bacia hidrográfica respectiva. Se eu ponho um ponto aqui, seria essa bacia. Se eu estou bem próximo à nascente, coloco aqui uma seção, qual é a bacia hidrográfica dessa nascente? Passa a ser essa aqui. O que importa é saber o território em que a água vai fluir para chegar nesse ponto, tá? Bom, vamos avançando aqui para o ciclo hidrológico, que também está nessa mesma referência bibliográfica. E vamos agora pensar no ciclo hidrológico da seguinte forma.
O ciclo hidrológico é a forma como a água interage com os elementos que estão disponíveis, seja na atmosfera, seja junto ao solo, às florestas, às atividades humanas, seja no subsolo e no que houver de mais profundo no subsolo, onde pode formar os aquíferos. A água está sempre em movimento e ela vai se movimentar de uma forma diferente, e ela vai estar interagindo com cada um desses elementos. Então, nós temos o ciclo hidrológico, a água acontecendo no ar, no nível de floresta, interage com a floresta, com a fauna, conosco, e lá embaixo, no solo, e mais abaixo ainda na rocha. Vejam que a água, desta forma, ela faz parte de um sistema no qual a interdependência é tão grande que é claro que a floresta nasce porque existe água. Mas vale a pena considerar que existe água porque tem uma floresta. Quando você vai num ambiente desértico, você não tem água. A água não para ali. Não tem elementos para fixar essa água, não tem elementos para interagirem com essa água. Então, a água age conforme um sistema através do ciclo hidrológico. É um sistema que realiza a produção e a armazenagem. A gente vai falar disso, a questão da produção e da armazenagem, mostrando aqui como funciona, então, o ciclo hidrológico aqui numa bacia hidrográfica aqui já delimitada, onde nós vamos colocar aqui uma chuvinha. Este aqui é um primeiro movimento do ciclo hidrológico, então, a entrada de água na bacia, e vale a pena frisar, a chuva é praticamente a única entrada de água na bacia. Praticamente. Existem alguns outros meios, mas que não trazem tanta água com uma quantidade de água tão significativa, que não seja a chuva. Temos aqui um segundo elemento, porque a chuva vai cair sobre o território, vai fluir neste solo, vai interagir neste elemento, nessa bacia hidrográfica, e através da gravidade, pela força da gravidade, vai realizar movimentos em que ela vai fluindo e vai sair pelo exutório. Ela flui na rede hídrica e ela flui também no solo. A esse movimento no solo se dá o nome de exutório, de escoamento superficial. Ele está aqui representado nesta fotografia. Temos aqui, então, o segundo movimento do ciclo hidrológico, um terceiro movimento pela ação do sol, a água aquece e evapora. Só aqui nós já vamos ter, então, um ciclo hidrológico. A água evapora, vai subir na atmosfera, condensar, resfriar, condensar, precipitar, e aí vai de novo aqui interagir na bacia hidrográfica, escoar fluir por escoamento superficial e finalmente voltar aos rios, aos lagos, vai evaporando, enfim. Mas vamos observar que temos mais movimentos aqui a considerar. A evapotranspiração, a interação da floresta, dos seres vivos com a atmosfera, lançando volumes de vapor de água através de vapor d'água na atmosfera. Então, nós podemos considerar aqui que floresta, com tudo que interage nesse sistema, fauna, todos os seres vivos, elas são reservatórios de água, reservatórios verdes. Todo ser vivo é formado, na sua maior parte, por água. Então, se nós temos uma floresta, nós temos água disponível. Uma bacia com floresta é uma bacia que consegue reter água no seu ambiente. Então, aqui temos o reservatório verde, ele acontece através do movimento 4, que é a evapotranspiração, o quinto movimento, que é a interceptação, as gotinhas da chuva que são retidas nas folhas, nos elementos das árvores, elas também é a água que vai também ser retida na bacia. E aí nós temos os movimentos de infiltração, onde a água vai lentamente fluir, percolar no solo, ela vai percolando até conseguir, nas maiores profundidades, atingir um aquífero e realizar a recarga desse aquífero. Mas vamos observar este movimento junto ao solo, indicado pela setinha 6, você vai ver que esta gotinha de água, ela faz a recarga não do aquífero, mas do rio. Então, do corpo hídrico que nós temos ali, seja um rio, seja um lago. Então, é o movimento
pelo qual a água vai lentamente recarregando aquela rede hídrica. E aqui está uma observação interessante, porque meses após, devido a este movimento do escoamento subsuperficial, meses após a última chuva, você olha o rio e ele está lá fluindo, caudaloso, nos dando a impressão que existe outra fonte de água que não a chuva na bacia. Mas se prolongada a estiagem, essa água, o nível do freático vai cedendo, vai baixando, em algum momento esse rio deixa de recarregar. Então, precisamos ter a consciência, a clareza de que sim, precisa chover, precisa que as condições meteorológicas tragam chuva, do contrário, vamos ter que encontrar formas artificiais de trazer água de algum lugar para ali, né? Enfim, concluímos que por estes movimentos, a natureza procede uma reciclagem natural da água. Quando a água evapora, ela evapora no tempo, naquela temperatura que somente o elemento água líquida se transforma em vapor d'água. Os demais elementos que estão ali, eventualmente, num ambiente poluído, eles não vão evaporar junto com a água. Então, a água, o ciclo hidrológico, ele realiza filtragens em alguns momentos. A água sobe pura para a atmosfera. Claro que na atmosfera, por conta de haver poeira, por conta de haver fuligem, podemos encontrar ali novamente a contaminação da água naquele ambiente, mas a natureza está sempre tentando libertar a água dos contaminantes. No solo, ela vai realizar filtrações, as raízes das árvores vão filtrar a água, ela está o tempo inteiro tentando reabilitar a água, lembrando que ela não se produz água nova. A mesma água que nós temos disponível desde tempos imemoriais, muito antes da humanidade estar presente no planeta Terra, é a mesma água que temos hoje, é a mesma água que teremos disponível. Nós não existe a perda dessa água no sistema planeta. A questão é que a água migra conforme ela encontre elementos nas áreas continentais que fixem essa água no continente, tá? Onde ela possa interagir, tá? Bom, e aí, se nós urbanizamos, e nós frequentemente urbanizamos, frequentemente modificamos o solo de uma bacia hidrográfica, não somente para fins urbanos, mas também fins agrícolas, realizamos atividades humanas, atividades antrópicas, antropizamos o ambiente. E o que a água vai continuar buscando a sua interação. Mas agora a interação com o quê? Se nós tiramos os elementos naturais, removemos a cobertura vegetal e instalamos ali os nossos elementos de interesse. O que isso vai acontecer? Bom, a água perde o movimento da evapotranspiração, o ciclo hidrológico perde no movimento da evapotranspiração e da interceptação, porque retiramos as árvores. Perde no escoamento subsuperficial e na recarga do aquífero, que são devidos à infiltração, porque nós pavimentamos. Colocamos asfalto, colocamos concreto, colocamos telhados, nós pavimentamos, compactamos o solo nas máquinas, no ambiente agrícola, dificultamos a água de infiltrar. Então, todos esses movimentos vão reduzir. E o que vai sobrar? O movimento da precipitação, da evaporação e, principalmente, o movimento do escoamento superficial, que vai estar amplificado, porque toda essa água que deixou de ser retida na floresta, de infiltrar, ela vai para onde? Ela vai estar livre sobre o solo para escoar. Então, nós chegamos a ter eventos assim, bem conhecidos no noticiário, eventualmente, onde residimos, que nada mais é que o escoamento superficial amplificado pela forma como alteramos o solo, é a resposta da água aos nossos movimentos. Então, com isso, a água vai embora mais rápido da bacia. Quando nós antropizamos uma bacia hidrográfica, a gente cria condições para que a bacia seque mais rápido. Observando que um rio, então, ele responde a isso, ele sai do seu leito menor, do seu leito usual, e lembrando que normalmente a gente ainda corrige, canaliza o rio, retifica o rio, modificamos toda a margem dele, e ele passa a ter um leito maior até do que ele tinha antes nas condições naturais, da onde também reclamamos de alguns efeitos colaterais da urbanização, né? Bom, fechando o ciclo hidrológico, só observando que alguns desses elementos aqui, a precipitação, a evapotranspiração, a evaporação, são movimentos da fase aérea, e aqui a fase terrestre. Qual é a importância nesse momento? A fase aérea é um ambiente livre.
Então, o ciclo hidrológico ele não está fechado na bacia hidrográfica. Na fase aérea, ele migra, né? De acordo com conforme os ventos levam os volumes de vapor d'água. Agora, vamos olhar uma bacia hidrográfica específica da maior importância, que é o manancial, que trabalhamos na Sanepar. Precisamos entender o manancial como a caixa d'água da cidade. E assim como você tem uma caixa d'água que abastece a sua casa e precisa de cuidados, você não pode simplesmente ter a caixa d'água e esquecê-la, ou você terá uma notícia não muito interessante dali a algum tempo, né, das condições que você vai encontrar a sua caixa d'água. Nós também precisamos lembrar que o manancial que está abastecendo a cidade precisa de observação, precisa de cuidado, precisa de atenção. Ele tem como função maior produzir água através do ciclo hidrológico. Então, assim como produzimos bens e insumos na indústria, produzimos grãos na agricultura, a água tem que ser produzida. E o espaço de produção dela é no manancial. Lembrando que essa produção não é criar água nova, mas é conseguir trazer água para a bacia e reter água nessa bacia hidrográfica, e a natureza cuida de nos reciclar e nos dar condições dessa água. Então, vamos aqui observar agora uma bacia hidrográfica, onde nós temos ali próximo uma área urbana. E o que acontece aqui nessa área urbana? Ela precisa de abastecimento. Eu vou gerar uma modificação aqui no leito do rio, vou criar dutos para captar essa água, levá-la a uma estação de tratamento de água chamada ETA, e aqui então nós vamos agora conduzir essa água para a área urbana. E, enfim, assim conseguimos realizar o abastecimento. Agora, com relação à importância manancial, tem aqui mais uma leitura, depois vamos dar uma olhadinha nela. Essa eu tive a felicidade de ajudar a escrever, foi publicado na Gazeta do Povo, mas vamos aqui em frente, vamos observar uma coisa neste manancial. Ele é um manancial do tempo de Pedro Álvares Cabral. Ele está intacto e com sua floresta preservada, mas o desenvolvimento precisa acontecer. Nós precisamos ocupar o território e realizar as nossas atividades. Então, o que pode acontecer com o manancial? Bem, temos aqui umas atividades agrícolas, pecuárias, temos outras áreas urbanas que também acontecem ali pelo seu processo histórico, de ocupação da região. Mesmo indústrias acabam sendo encontradas, não são desejáveis, vamos dizer assim, porque, porque toda atividade humana gera resíduos. Então, são resíduos específicos a cada atividade, né? Temos aqui vias. Gente, os resíduos vão sendo vistos aqui, portanto, agora, sob diversas formas. Então, a agricultura, ela trabalha a terra, você tem a terra nua, onde você tem partículas de solo que vão aos rios, assoreiam, você tem agrotóxicos, adubos que são utilizados, você tem remédios e outros tantos elementos que você usa para trabalhar o gado, você tem as áreas urbanas com fuligem, graxa, óleo, tudo isso fica disperso, seja na atmosfera ali das áreas urbanas, seja também no chão, nos pavimentos. Quando vem a chuva, ela leva embora os resíduos sólidos, mesmo o lixo que fica. A chuva leva embora, resolve o nosso problema onde nós residimos, mas ele não deixou de existir. A água levou para onde? Exatamente para o rio, que em algum momento vai fluir, em algum momento todos esses elementos vão passar por onde estamos captando para abastecer a área urbana. Bom, que resíduos são esses? Colocamos aqui uma lista. Patógenos, vamos pensar aqui em coliformes fecais, isso aqui vem do esgoto, metais pesados, então você precisa cuidar do saneamento ali na área. Metais pesados são resíduos da indústria. POPs, que são os produtos orgânicos persistentes, também, esses aqui, eles inclusive bioacumulam, o ser humano quando consome um elemento que tenha sido contaminado com POP, ele vai acumular os elementos, e isso é para a vida inteira, e isso vai gerar uma série de dificuldades à medida, conforme as taxas que você venha a ingerir isso. BTEX, que são elementos do benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno, que vem dos combustíveis. Isso aqui, pense num posto de combustível que tem aquela água que você encontra ali de lavagem, quando eles lavam o piso do posto de combustível,
certamente contém esses elementos agrotóxicos na agricultura, fármacos que nós ingerimos no nosso dia a dia, o nosso corpo apenas aproveita uma parte daqueles princípios ativos, o outro é descartado na urina, e também vai fluir como a água, tentando também interagir com os elementos ali disponíveis. É preciso também tratar e evitar que os fármacos venham a contaminar as águas. E outros elementos ainda, disruptores endócrinos, agentes mutagênicos, compostos emergentes, que pelo tempo aqui eu não vou explicar, mas enfim, eles também interagem, também geram alterações no nosso metabolismo e precisam ser evitados. Mas, gente, quando nós ocupamos o espaço do manancial, e hoje a nossa sociedade, que consome bastante, que produz muito, nós somos muito vorazes, nós temos tudo isso de resíduo. E no espaço onde ocupamos. Quando ocupamos o manancial, significa que a gente está disponibilizando no ambiente natural que vai abastecer áreas urbanas. Então, e eventualmente a nós mesmos, né? E que nós residimos no manancial, mas recebemos a água desse mesmo manancial, né? Com isso tudo, gente, onde fica a segurança hídrica? Onde fica o cuidado com a saúde da população, as condições, cuidado com as condições de desenvolvimento perene, onde sempre haja água, onde eu não tenha afetado o ciclo hidrológico a ponto da água não se fixar mais na bacia, dela secar mais rápido? Como fica a segurança hídrica? Como fica a qualidade dessa água em meio a tantos contaminantes que nós temos? Onde fica? Está aqui, deixei ilustradinho. Está aqui na estação de tratamento de água. A gente deixa para a estação de tratamento de água toda a segurança, cuidar de toda a segurança hídrica, 24 horas por dia, todo momento que ela estiver recebendo a água do rio, ela tem que depurar o rio de toda sorte de resíduos, ela não pode falhar. Então, eu deixei para a estação de tratamento abastecer, cuidar da água que está levando à área urbana. Eu preciso olhar isso aqui, a região do manancial, com mais atenção, né? Efeitos, portanto, da ocupação. Aqui faltaram os numerinhos, né? Quando você ocupa o manancial, você reduz a oferta. Está aqui o número 1, a oferta de água acaba sendo retida na bacia nas poucas áreas naturais que sobraram. Então, essas áreas elas deixaram de ofertar água. A água chega ali e já vai embora. E não conta mais para um abastecimento de longo período, os períodos de estiagem. Ao mesmo tempo que eu reduzi a oferta, eu aumentei a demanda, porque tudo que eu coloquei no manancial, tudo que eu instalei no manancial, consome água, eu preciso abastecer. Então, estou reduzindo a oferta, estou aumentando a demanda e estou precarizando, estou criando condições ruins para a qualidade dessa água devido aos diversos resíduos da atividade humana. Esse, então, aqui seria aqui a letra, o número 2 estaria aqui nessa área, e finalmente aqui a qualidade da água representada nessa lista aqui de contaminantes, que é o número 3. Bom, falamos aqui do manancial, mas temos ainda, em termos de Brasil, outras fontes de água que precisamos considerar. A primeira delas são os aquíferos, né? Várias cidades no Brasil são abastecidas por água subterrânea. São poços tubulares que acessam essa água para abastecimento dessas populações. Vale a pena lembrar que é um estoque limitado. Como tudo no Brasil é muito grande, é uma quantidade de água muito grande, mas precisamos considerar a sustentabilidade disso. E nós utilizamos dessa água não apenas para abastecimento, utilizamos em hotéis, utilizamos em parques de águas, ou seja, utilizamos para diversos fins, lembrando que, inclusive, naquela nossa forma de fazer os diversos usos da água, para lavar a calçada, para lavar carro, aqueles usos muito importantes da água potável, né? Então, essa água do aquífero, ela é recarregada por movimentos muito lentos. Às vezes, pode precisar de anos, pode precisar de milhares de anos para se recarregar a água de um aquífero. E nós tiramos com uma velocidade um pouquinho maior que isso, né? Os aquíferos também estão sujeitos à contaminação. Aqui estão alguns exemplos, não vou me ater a elas agora, mas veja que, por exemplo, falávamos do posto de combustível, ele tem um tanque enterrado. Atualmente, isso já existe um movimento do Brasil afora para se fazer a troca periódica desses tanques e tanques reforçados, para evitar, então, porque todo contaminante que vier aqui, em algum momento, eu posso estar captando para os diversos fins que eu pretendo com a água, né?
Então, é preciso cuidar de preservar também a água que é subterrânea dos resíduos das nossas atividades. Outra fonte importantíssima de água, isso está no relatório do Futuro Climático da Amazônia de 2014, um produto em que o INPE buscou se associar a diversas outras entidades para gerar um compêndio de toda a ciência produzida em 40 anos sobre a Amazônia. E ela mostra 5 segredos da Amazônia. Um deles é que lá é produzida a água que chove, são produzidos os rios voadores, a água que vai ser, que devido à barreira dos Andes, ela não consegue ter outro rumo que não seja vir em forma de massas, de volumes de vapor d'água colossais, maiores que o rio Amazonas, e ela vai trazer água de Cuiabá até Buenos Aires. Isso é extremamente importante. Nessa latitude, mundo afora, tudo é deserto. Qualquer local, você pode olhar, Austrália, África, olha aqui do nosso lado, a Patagônia, no Chile. É uma faixa de formação de desertos. E nossa região se salva de ser um deserto. O nosso Brasil se salva de ser um deserto por causa da floresta amazônica. E o que estamos fazendo hoje com a floresta amazônica é um ponto de preocupação acerca dessa fonte de água. Uma segunda fonte de água importantíssima é o cerrado. O cerrado, ele é através das raízes, a vegetação natural de raízes muito profundas, ele forma esponjas nas camadas de subsolo, onde ela retém muita água e lentamente recarrega os rios das grandes bacias, como Tocantins, São Francisco, Paraná, e o que nós estamos fazendo hoje com o Cerrado, ele é a nossa fronteira agrícola, assim como se pretende também que a Amazônia o seja, né? Lembrando ainda o seguinte, trocando a imagem agora do Cerrado para essa de estados, a forma como trabalhamos no nosso território não tem nada a ver com a bacia d'água. Ao realizar as nossas atividades, os nossos planos de desenvolvimento, os nossos planejamentos, a gente não se lembra da bacia hidrográfica. E até pela forma como já dividimos administrativamente tudo, eu vou ter muita dificuldade de conseguir trabalhar a bacia hidrográfica aqui. Só programas federais conseguem trabalhar a bacia como um todo. Eu posso até ali no Espírito Santo, no Minas Gerais, na Bahia, tentar cuidar do bacia hidrográfico, mas assim está no outro estado, né? Então vai ficar... a gente hoje, assim, nós precisamos inclusive rever o modelo mental pelo qual administramos o nosso território, se pretendemos preservar a água para as nossas atividades e garantir o nosso desenvolvimento. Enfim, aproveitando que falamos aqui da forma como o homem intervém no meio ambiente, eu me apropriei dessa figurinha aqui, que se utiliza nas empresas para outros fins, mas vamos dizer aqui o seguinte, nós temos um projeto que pensamos em fazer uma intervenção no meio ambiente. Esse projeto, eu vendo para a sociedade de uma forma um pouco mais assim dourada, mas para isso eu preciso realizar um estudo de impacto ambiental que se apropria devidamente da realidade ambiental que eu tenho ali na região, cobro da sociedade um pouco mais daquilo que eu pretendo, que eu vou realmente consumir para fazer, e consigo entregar algo que de alguma forma não funciona bem, porque eu não consegui entender ainda até agora como é que o meio ambiente funciona, e especialmente como é que a água funciona nesse meio ambiente. E eu acabo tendo que fazer algum ajuste, está aqui inclusive o aditamento para fazer esse ajuste, né? As nossas obras hoje, elas são feitas não exatamente pela necessidade de uma obra, mas porque o aditamento é um aspecto bem interessante nos contratos, e aqui é a consequência no meio ambiente, né? Veja se não é assim que nós trabalhamos. Coloquei aqui uma figurinha de área de passafauna numa rodovia que divide 2 áreas de Mata Atlântica. E aqui está o passafauna que foi criado, e aqui está o dispositivo para a fauna passar, circular livremente entre os 2 domínios em segurança nessa rodovia. Ou seja, gente, eu faço e ainda coloco as medidas compensatórias, tenho a coragem de colocar uma placa dizendo que ela existe, e até que para que os animais leem, possam trafegar mais adequadamente, e simplesmente ela não tem utilidade nenhuma. O dano para o meio ambiente é realizado como se não houvesse tido o estudo de impacto ambiental nenhum, que, por sinal, custou uma nota para a nossa sociedade. Gente, desse jeito a gente ainda espera em algum momento colher frutos bons no nosso processo de desenvolvimento.
Com isso tudo, gente, uma mensagem de esperança é mais que importante. E nós precisamos de um novo olhar nesse nosso país. Se nós pretendemos trabalhar com sustentabilidade, se nós pretendemos legar manter na nossa geração, inclusive, algo de interessante legando às futuras gerações. Nós temos condições, sim, de reverter o desmatamento que já foi feito Brasil afora, e isso é da maior importância, porque no momento que nos faltar os rios voadores, nos faltar as recargas das nascentes promovida pelo Cerrado, nós vamos precisar urgentemente de florestas, e não existem mais florestas no interior do Brasil. Dá uma passadinha no Google Earth e procure encontrar áreas significativas de floresta no nosso Brasil, você vai encontrar muita dificuldade para achá-las. Nós precisaremos, então, reter a água na bacia hidrográfica do interior do Brasil. Aliás, por todo o Brasil, para tentar compensar, se possível for, a falta dessas fontes importantes. Lembrando que mesmo aquíferos grandes e colossais como o Guarani, corre o risco de não efetivamente conseguir repor a água que nós tirando na velocidade como fazemos. Tecnologia é muito importante. Quando a gente pensa em tecnologia, vem todo um aparato tecnológico a que estamos acostumados. Mas vejam essa solução do Espírito Santo, que interessante. Eles cravaram toras de eucalipto para refazer a curvatura em um rio que foi retificado, para que a água encontre barreiras para reassumir aquele comportamento de meandros. E com isso, material vai se depositando nessas curvas e com isso vai favorecendo a volta da vida, porque ali tem nutrientes. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de soluções inteligentes. Não precisamos pensar em aparatos, dispositivos na base de chip ou coisa assim. Não necessariamente, não que eles não possam somar. Agroecologia, você consegue excelente produção sem entrar com agrotóxicos. Agora, lembrando que isso para fins da agricultura familiar, para fins dos alimentos que chegam na nossa mesa em sua maior variedade. Os grandes latifúndios produzem em áreas muito extensivas. Realmente ainda não, pelo que eu me informei, não se encontrou soluções agroecológicas para essas áreas extensivas, mas eles não produzem, essas áreas extensivas não produzem alface, não produzem aqueles elementos que utilizamos em boa parte da nossa alimentação. Então, a agroecologia para fins de agricultor familiar, menores áreas, é bem interessante. Vejam lá que Israel, que tem boa parte do seu território como deserto, e é um território pequeno, ela rivaliza com o Brasil na exportação de frutas e legumes para a Europa. Então, veja o que a tecnologia, o uso racional do solo pode fazer. Mesmo em deserto, você produz, inclusive, fomentando a economia do país. Então, nós temos condição de utilizar muito melhor o nosso território. Mas hoje, quando se fala em desenvolvimento no campo, você fala em novos territórios, aquisição de novos territórios, você avança nas florestas, quando já existem estudos que dizem que você pode produzir muito mais gado onde já se desmatou. E muito mais para todos os fins que se necessita. Vamos em frente. Legislação é uma solução. Aqui, as áreas que abastecem a região de Curitiba são protegidas por decreto estadual. Veja que interessante, quando você olha no macro, a diferença que existe entre as áreas protegidas e as áreas não protegidas. Lógico que isso não vai acontecer no nível micro da forma como desejada, mas ela é interessante como uma solução para apoiar a fiscalização e monitoramento das condições ambientais, maiores cuidados no uso desse solo. Vale a pena entender, quando nós falamos em um novo olhar, a gente fala de um novo pensamento, a gente fala em nadar contra a corrente, e aí precisa coragem. E quando falamos em coragem, nada melhor que pensar na mulher. Ela é citada na Declaração de Dublin, em 1992, como a grande atora na gestão da água. Tá? E se você observar, eu já vi um estudo, eu não agora saberia citá-lo, mas tem um estudo que diz que a maior parte dos alimentos que chega na mesa da população mundial são produzidos pela mão de mulheres. E aqui também responsabilidade, aqui está um vendedor ambulante que, por conta própria, aqui na região de Curitiba, no Rio Atuba, ele criou
uma barreira para conter resíduos sólidos no rio. Então, cada um também pode contribuir da sua forma, né, prestar sua contribuição nessa luta pela água, né, nesse esforço por água em condições sustentáveis. Concluindo, então, a bacia hidrográfica é a unidade elementar do ciclo hidrológico e também para fins de gestão, e isso consta na lei federal que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, a bacia hidrográfica como unidade territorial para implementação, para gestão da política, implementação da política nacional para gestão da água. Se você olhar a lei de saneamento, também consta a bacia hidrográfica, a comunidade, ou seja, precisamos pensar em termos de bacia hidrográfica. E aqui estão, então, as referências que eu havia prometido. Obrigado pela atenção. Muito bem, então vamos para as perguntas. É muito importante a referência e a interação que o palestrante fez com a floresta e a água. Como podemos, em sala de aula, evidenciar essas questões para reforçarmos a importância da conservação das florestas? Uma excelente pergunta. Eu me baseio muito no noticiário, e especialmente na questão de eventos mais críticos, como aconteceu na crise hídrica em São Paulo. Isso ficou muito evidente lá porque você criou uma área urbana gigantesca, colossal, e que precisa cada vez mais de água. Ela não para de crescer e a água está cada vez mais longe daquele ambiente. Você avança, 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 e São Paulo hoje precisa buscar água cada vez mais longe. E nesses locais que São Paulo se abastece, por que não conseguem dar conta da água que precisa aquela grande, aquela metrópole, aquela megalópole? Porque as bacias hidrográficas de manancial, que produzem a água que é levada àquele município, não tem floresta. Tem lá 15%, 18%, se não me engano, o Cantareiro tem 15%, o Rio Paraíba, que abastece o Rio de Janeiro, tem 18% de vegetação nativa. Nós trabalhamos nessas áreas, precisamos da água, mas trabalhamos nelas como se a água não fosse dependente desse processo, dessa interação com a floresta. A gente realmente acredita que, ao você instalar os dispositivos, as soluções, como a estação de tratamento de água, ela vai dar conta de tudo isso. E o que a gente acaba encontrando no final? Nós temos a captação, os dutos para fazer... Botamos? Bom, então, eu não consegui responder objetivamente a sua questão, assim, eu queria ter uma forma lúdica para te apresentar, mas como eu não trabalho assim, com ensino fundamental, eu vou ficar realmente devendo. Sei que na internet eu já encontrei algumas questões bem criativas, mas não arriscaria aqui te trazer apenas uma noção, não estaria respondendo adequadamente sua pergunta. Muito bem, vamos para a segunda pergunta. Como resolver a situação da qualidade de nossas águas se produzimos tantos produtos e resíduos? Como conciliar desenvolvimento com conservação dos mananciais que precisamos tanto? Isso é possível? Possível é. Depende justamente da educação. Estou falando sobre a água no lugar certo. Depende de multiplicar esse conhecimento. Estou no lugar certo. Depende de você, de levar da forma adequada, esse esforço que estou tentando fazer aqui, e que vocês professores que estão aqui ouvindo, consigam, seja um bom solo para o plantio dessa semente, e a rega, né, no caso. Então, que vocês assimilem bem essa questão da água, e podendo, assim, transmitir às crianças. Me chama muita atenção a forma como, hoje, na atualidade, nós lidamos com os nossos problemas. Os nossos problemas só são problemas no momento que a mídia nos coloca diante deles. E tão logo acabe a urgência, não se fala mais. O problema deixou de existir. Nesse sentido, até eu sugeriria a leitura desse texto, De Quem é a Governança das Águas. Tem o link aqui, ele foi publicado, uma opinião de alguém, de alguém que, me foge agora o nome, sei que o sobrenome é Ives. Ele trabalha na iniciativa privada, no saneamento, e ele fez uma pontuação muito importante.
onde ele disse, poxa, ninguém mais, mal se passou a crise hídrica de São Paulo, ninguém mais fala da água como um problema, sendo que o clima é cíclico. É um problema que a gente vai revisitar, e ninguém mais está preocupado com isso, né? Então, e lembrando, inclusive, o seguinte, hoje, nosso conceito de desenvolvimento está muito associado à obra. Se tem obra, estamos desenvolvendo, não importa a obra para que fim. Se eu tento contestar a instalação de uma obra sob o viés ambiental, não há o que sustente. Não pode o meio ambiente nos impedir de desenvolver, de gerar riquezas, favorecer a economia. Quando nós temos um sistema ambiental único no mundo, ou vários sistemas ambientais únicos no mundo, espalhados pelo nosso continente, que por si só trariam diferenciais econômicos, e nós simplesmente vamos e substituímos, a gente vai sempre na inércia, né? Vai sempre na inércia. Substitui floresta por área de produção. Sempre isso. Lembrando que isso é irreversível. Quando você você substitui floresta por progresso, mas não substitui progresso por floresta. Lembrando, tudo que instalamos demanda água. Cada vez mais nós estamos ampliando nossas fronteiras, ampliando nossas atividades, demandando mais água, num território que cada vez menos tem capacidade de reter essa água. Esse é o ponto que a gente precisa estar sempre atento, estar sempre pensando. A gente vive num país em que você constrói 10 estádios por atacado, em locais que, inclusive, não tem uso para esses estádios, mas nos satisfazendo porque, afinal de contas, eles servem para uma Copa do Mundo. Nunca mais vão servir de novo para a Copa do Mundo nenhum. Até porque, se um dia ela voltar para o Brasil, o que vamos fazer são novos estádios. Né? Para um momento único na história, a gente gerou mas tudo bem, empatamos ali um capital que é vital para uma sociedade para diversos outros fins. E aí você olha e você fala, mas são estádios em capital. Naquela mesma época foi construído um gigantesco estádio de 50 mil lugares em Alto Santo, no interior do Ceará, uma cidade com 16 mil habitantes, e que não tem time de futebol. Enfim, gente, a gente precisa olhar com mais cuidado as nossas obras, como sociedade, cobrar mais os nossos governantes. A Sanepar trabalha com este novo olhar nas comunidades próximas aos mananciais? Nós temos a diretoria de meio ambiente, onde nós temos diversas unidades ali, nós temos a nossa unidade de recursos hídricos, onde eu trabalho, trabalhamos também com a unidade de serviços de educação ambiental. Nós temos essa atuação e precisamos, uma atuação que está sempre semeando, alguns projetos já acontecem em velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim, mas temos que lembrar que o meio ambiente é um sistema complexo, e é um sistema que requer atenção perene e que não se pode medir esforços em estar sempre ampliando a nossa atuação. Então, temos muito ainda o que fazer, tá? Mas estamos trabalhando sim. Como transformar a escola como uma unidade de gestão? Uma unidade de gestão da água, vamos dizer assim? Conhecimento. Nós precisamos de conhecimento, essa é a mensagem final, até um pedido, até um grito de alerta que está no relatório do futuro climático da Amazônia, onde o cientista Antônio Donato Nobre, se não me engano seria esse o nome dele, ele diz, olha, muita ciência já foi produzida e muitos já conhecemos, precisamos divulgar essa ciência, precisamos alertar. O relatório do futuro climático da Amazônia, na verdade, traz um cenário muito sombrio. Eu até cito aqui como fonte, até alerto para, olha, veja como é importante essa água e veja o que estamos fazendo lá. Mas eu evito dar uma noção do que exatamente eles dizem lá. Vale a pena conhecer, porque conhecendo isso a gente vai ter uma noção maior da urgência. Estamos falando aqui do básico. Pense na água como vital a ponto de, a hora que ela falta, nada mais funciona, nada mais. Aí você pode até pensar, mas tudo bem, eu posso usar, a água vem de carro-pipa. Ou eu posso também, se eventualmente não tiver água de qualidade tanto assim, eu posso comprar água engarrafada.
e você vai estar substituindo um recurso que você recebe na sua casa, 24 horas por dia. Você enche uma caixa d'água ao preço de uma Coca-Cola, ou menos que isso, e você usa a qualquer hora, pela demanda de garrafas ou de carro-pipa. Isso é uma confusão. Isso é um problema, transtorno danado na crise hídrica de São Paulo. Houve uma convulsão social no município de Itu, no interior de São Paulo. Nunca faltou água lá e, de repente, a população brigava na rua pelo carro-pipa. Então, o carro-pipa saía escoltado para fazer as entregas. A gente está brincando com uma coisa muito séria. A estabilidade do nosso país, na verdade, depende disso. Então, a água é vital, a estabilidade, a economia, tudo que nós realizamos, as nossas gerações futuras, a viabilidade das nossas gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, os seus alunos, tudo isso depende da gente lançar o olhar adequado à água e não ficar apenas navegando na hora que a mídia oferece alguma coisa, na hora que vem um programa. Precisamos olhar e buscar, sim, nos manifestar, cuidar, sim, dessa gestão. Eu diria, divulgar conhecimento, dar uma noção do momento alarmante até que estamos. Quantas gerações mais conseguem se passar, que poderão ainda se beneficiar dos recursos hídricos que nós temos nesse país, como nós encontramos? Já não são os mesmos de quando eu nasci, nem os mesmos de quando eu era adolescente, e nem os mesmos de quando eu comecei a trabalhar na Sanepar. Então, é importante, sim, a gente olhar isso e não seguir a toada nem da mídia e nem também dos discursos políticos. A gente precisa exigir, cobrar dos nossos políticos que eles tenham, sim, o conhecimento do que eles estão falando. Muita gente está falando, seja político, seja da mídia, ou muita gente está falando da água sem propriedade, sem conhecimento das coisas básicas que apresentamos aqui. Muita gente ainda se apropria do assunto, meio sem noção de que, o manancial é um território sagrado de produção de água. E quando você falar que o manancial produz água, ela vai dizer, isso está errado, você não tem água sendo produzida em lugar nenhum, que lugar é esse? Que indústria é essa? Enfim, precisamos fomentar esse conhecimento, tá? Como e com quem as escolas podem criar parcerias para realizar ações em riachos ou nascentes próximas? Buscar as instituições, existem várias. Hoje você tem, no território nacional, você tem diversas instituições. Vamos começar lá em cima. ANA, Agência Nacional das Águas, Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, CNRH, também em nível federal. Em nível estadual, nós temos as agências de águas, no caso aqui no Paraná, nós temos o Águas Paraná, nós temos o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, CERH, nós temos comitês de bacias distribuídos em quase todo o território, tem seu comitê de bacia. A exemplo, podemos citar o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Rio Ivaí, o Comitê do Piraponema, que envolve o Rio Pirapó, e mais algumas áreas de contribuição de bacia da bacia do Paranapanema. Então, e a própria Sanepar, que tem sua atuação, seu braço assim mais atuante junto à sociedade, né, com a USEA, a Unidade de Serviços de Educação Ambiental, que está distribuído em todo o território do Estado. Eu buscaria apoio nessas unidades. A Política Estadual de Educação Ambiental do Paraná indica o trabalho da educação ambiental no território da bacia. Parabéns ao palestrante que deixou isso bem claro. Como o professor pode abordar essas questões? A bacia hidrográfica, ela precisa ser, um ente a ser reconhecido. Porque nada no nosso estado remete bacia hidrográfica. Dá uma olhada na divisão administrativa de municípios, você vai ver que ninguém lembrou delas. Dá uma olhada na forma como as nossas cidades estão instaladas, nas cumieiras dos morros, nas nascentes dos rios, e você vai ver que ninguém lembrou da necessidade de que algum dia da questão de que algum dia aquelas cidades cresceriam e precisariam de muito mais água do que os rios ali na região são capazes de dar. Então, e a gente acaba, muitas vezes, na região mais noroeste do estado, ela é muito beneficiada por aquíferos, a gente acaba se fiando muito na questão dos aquíferos. Mas o aquífero, ele é
um reservatório de água que não sabemos qual o tamanho dele, né? Estimamos, mas não sabemos com certeza qual é, e tampouco conhecemos exatamente quais são os atores que estão ali com seus poços instalados e tirando quanto exatamente de água, ou eventualmente usando de uma forma descuidada, permitindo a contaminação do aquífero. Então, precisamos, primeiro, repensar quais são as bacias hidrográficas, quais são os recursos que estão disponíveis nessa bacia hidrográfica. Nós temos a rede hídrica com volumes de água mais beneficiados por chuva em algumas regiões do estado, e temos bacias com redes hídricas mais escassas, porque também a chuva não é tanta ali nessas regiões, mas aí você já tem a compensação da água subterrânea. Todos esses ambientes formam reservatórios que precisam ser cuidados. Então, eu sugeriria, assim, até exigir das instituições um pouco mais de informação a respeito. Se eu resido num município, quais são as bacias hidrográficas que tem aqui? Veja, inclusive, por exemplo, o Rio, a título de exemplo, outros municípios têm esse tipo de situação. A cidade de Cascavel. Cascavel está situada nas nascentes de três bacias hidrográficas, que são o Iguaçu, no trecho do Baixo Iguaçu, o Paraná 2, e ali agora me foge, vou arriscar dizer aqui o Piquiri, agora me foge exatamente qual seria essa outra bacia. Então, um município cuja interação antrópica impacta diretamente 3 bacias hidrográficas, e bem nas nascentes, precisando de toda sorte de recurso para garantir água às suas atividades. Daí um comentário a respeito do passafauna, né, que é um absurdo a placa, né, o passafauna em si, né, afinal os animais leem, né, um absurdo. E a última pergunta alguma sugestão de materiais para uso em sala de aula? Olha, eu diria, de novo, assim, não vou responder objetivamente essa pergunta por eu não ter esse dia a dia com a educação fundamental, é até importante, obrigado por eu perceber, me dar essa percepção de que eu preciso ainda pensar em soluções para isso, mas gostaria de chamar a atenção que esse material que eu desenvolvi aqui tem sido muito bem aceito, e ele, inclusive, é animado nas apresentações que eu faço nas escolas, mas aqui eu trouxe uma versão não animada, até porque me pediram mesmo um PDF, e acho mais interessante trazer algo que não seja animado, que é mais fácil para todo mundo poder replicar. Mas, assim, eu tenho sido muito bem sucedido, muito bem acolhido nas palestras que eu tenho feito no estado afora sobre esse material, que eu desenvolvi junto a uma colega, a Josete de Fátima de Sá, que é uma hidróloga, engenheira hidróloga, e ela, engenheira civil com ênfase em hidrologia, e ela me ensinou, no nosso trabalho ao longo de 7 anos, trabalhando na Sanepar, tudo isso que eu, como engenheiro civil, não vi, trabalhando 20 anos na engenharia e em tecnologias da computação, também passei ao largo dele. De repente, quando trabalhei na Sanepar, ela me pegou pela mão nesse mundo aqui, foi me conduzindo. Com isso, eu quero responder o seguinte: criatividade. Podemos e devemos criar as nossas próprias formas de ilustrar essa realidade. Perceber, aprender e realizar, acreditar nessa realidade, e 2, como repassar adequadamente a realidade do que estamos falando aqui. Isso é imprescindível, e eu diria o seguinte: até hoje, eu vi bacia hidrográfica e ciclo hidrológico como um mero elemento no meio de todo o pacote de ensino que nós temos, no qual ele não é de forma alguma mais importante. Essas questões de bacia hidrográfica, de ciclo hidrológico que mostramos aqui basicamente, né? As questões de manancial. Mas eu diria o seguinte, e eu vejo isso nas palestras que eu faço, as pessoas, elas saem, eu tiro elas de um ambiente em que elas tinham isso aqui como uma informação que ficou no passado e não houve necessidade de desenvolver para algo do tipo, isso aqui está no seu dia a dia. Está no nosso dia a dia, porque também quando falamos em água não tem individualismo, tudo é nosso.
Então, o que eu proponho é o seguinte: busque também desenvolver, porque o material ainda que melhor comunica isso, o material que melhor pode nos ajudar a trabalhar isso com os nossos alunos, ainda não foi desenvolvido. As escolas do campo precisam desenvolver ações de fortalecimento ao conceito de bacias e matas ciliares. Por exemplo, como realizar um projeto direcionando especialmente para essa modalidade de educação? Quando fala em campo, eu fiquei um pouco em dúvida aqui se estão falando as escolas rurais ou as escolas que trabalham com o campo. Me chamou muita atenção, eu fui dar uma palestra a uma turma que trabalha com a questão de produção agrícola. Aí tinha uma turma mais especializada, nós aqui, produção agrícola, outro ali na questão agropecuária, coisa e tal. E até fui com essa minha colega hidróloga, a Josete, e ela disse... Ela fez uma pergunta: tá, legal, você produz grãos, você produz leite, produz carne. E onde está sendo produzida a água? E aí, aquele silêncio. E aí ela fez uma pergunta, e essa sim chamou a atenção. Gente, bacia hidrográfica, quem que sabe o que é uma bacia hidrográfica? Era o início da apresentação, não havíamos iniciado ainda. E o silêncio foi o mesmo. E aí o professor até pediu desculpa: olha, nós não damos esse conteúdo porque acreditamos que eles já trazem essa informação. Então, veja, nós estamos formando nossos alunos para a produção sem dar a eles a noção de que eles precisam cuidar de um insumo que é vital. Então, é gente que vai sair e vai ajudar a instalar tudo, e assim, e vai chegar e vai ajudar a levar tudo àquela situação que nós vimos em São Paulo. De novo, nós temos tudo instalado: estação de tratamento de água, distribuição, torneiras, só não tem água. Daqui a pouco gente, é sério, a gente acredita, a irrigação vai resolver. Claro que a irrigação vai resolver enquanto tiver a água nos reservatórios naturais, enquanto tiver água embaixo do solo, enquanto tiver água, né, sobre o solo. Mas a água, a entrada dela no interior do continente, a entrada dela em qualquer pedaço de chão nesse país é pela chuva. E se você não fomentar o ciclo hidrológico, não criar um ciclo hidrológico em que a água ela atue no sistema, ela permaneça no sistema, e isso só os elementos naturais nos conseguem que a água permaneça na forma máxima, como você melhor potencializa o ciclo hidrológico, você faz com que a água saia rápido da bacia. E você vai encontrar água para irrigar onde depois, se você não permitiu infiltrar, se você não permitiu reter em florestas que não existem mais como deviam. Então, assim... e até é o seguinte, né? Acabei de falar uma coisa que eu estou pensando um pouco. Apenas elementos naturais. Precisamos também pensar em criar elementos artificiais focados em reter a água das chuvas, em que retém a água da chuva e que consiga dar fomentar o ciclo hidrológico, elementos como infiltração e os demais elementos, além de meramente simplesmente armazenar para o meu uso específico. Porque tudo que eu uso, se eu não cuidei dos outros elementos do componente hidrológico, é apenas um reforço parcial no ciclo hidrológico. A água continua saindo rápido demais da bacia. Né? Então, assim, lembrando, eu preciso do recurso vital, encontrar formas para trabalhar esse recurso vital, eu preciso fomentar soluções. A última pergunta professor, a situação das bacias hidrográficas tem sido uma das principais preocupações ambientais do século XXI, com a poluição da água e o desmatamento desenfreado no Brasil. Como ficam as leis ambientais que regem as intervenções dos recursos naturais na defesa do recurso hídrico, cada vez mais utilizado no desenvolvimento econômico capitalista? Parabéns pela pergunta, obrigado. É um aspecto que eu não abordei nessa apresentação, mas como estão as leis ambientais? Elas estão conforme a nossa consciência ambiental. Recentemente, em 2013, tivemos a edição de um novo Código Florestal, que suplantou o de 1965. O de 1965 cuidava de florestas em termos de mata ciliar, reserva legal, topo de montanha, áreas com inclinação, com grande inclinação, cuidando das florestas. Portanto, aquele Código Florestal era um código que pensava na água. O nosso novo Código Florestal, ele foi feito para atender a uma demanda que era justamente isso. Havíamos avançado demais sobre os recursos naturais, sobre as florestas,
e isso começou a ser cobrado justamente desses atores. Então, por conta disso, se criou um novo Código Florestal que pudesse trazer, apaziguar os ânimos. É um novo Código Florestal que traz como elemento a área rural consolidada. A área rural consolidada não é floresta, não é fauna, não é água, é área de produção. Como ela já está consolidada, se encontrou assim na natureza em 2013, ela não é mais uma área para se pensar em floresta, não é mais uma área para cuidar de produzir água. Ali nós temos que trabalhar, o negócio é sério, a gente produz grãos, a gente produz carne, produz leite. E o novo Código Florestal deixou de cuidar das florestas. E as poucas áreas preservadas que ainda permanecem no país sofrem uma pressão enorme. A pressão é tanta, seja pelo meio urbano, seja pelo meio rural, a pressão é tanta que eu tenho uma foto que eu trago em outras apresentações de uma reportagem no Estadão, que mostra assim, pessoal sem teto entrando numa área da represa Billings, naquela época da crise hídrica de São Paulo. A água tinha já desaparecido das margens, daquelas margens da Billings, havia 2, 3 anos, dali nem se via mais a água do lago, e eles estavam retalhando ali em lotes, e já porque, afinal de contas, isso aqui já é uma área que podemos ocupar. Então, não existem limites. A falta de conhecimento sobre a água é muita. É claro que, quando chegar as primeiras chuvas mais fortes, como elas chegaram de fato, e vale a pena lembrar, foram chuvas de El Niño, que salvou a crise hídrica de São Paulo, foram chuvas de El Niño, não são chuvas que caem todo ano. E é óbvio, quando voltasse a água naquele reservatório, eles teriam que sair dali. Mas não me admiraria que, na hora que a turma do reservatório fosse olhar aquela ali de novo, não deve ter acontecido assim, até por força da notícia que saiu no Estadão, mas não me admiraria que chegassem lá e encontrassem tudo posteado, asfaltado, dentro da área de reservatório. Não me admiraria. Que, infelizmente, às vezes a gente olha outros apelos que não, historicamente, e hoje a gente continua fazendo isso, que não pensar em como é que a água vai interagir nesse ambiente para que eu tenha água, justamente, né? Então, o novo Código Florestal, ele não é um código ambiental. As instituições ambientais do Brasil precisam ser de atenção, precisam ser de concurso, contratar gente especializada, capacitada, precisa de verba, fiscalização precisa acontecer. Isso tudo, nós estamos num país em que as leis elas estão muito frágeis. Elas são interpretadas à luz do acontecimento, à luz do calor da hora. Mas a natureza nada funciona no calor da hora. E a natureza responde no tempo dela. Quando ela dá a resposta, e ela responde, com certeza, ela não deixa para depois, quando ela responde, a resposta é muito mais forte do que a gente consegue lidar. Aí vem as consequências, como estamos acostumados no noticiário. Aí vale a pena um ditado que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca perdoa. Então nós precisamos, até mais uma mensagem assim, de despedida para nos manter atentos. Realmente a gente vai precisar entender melhor como é que a natureza funciona, e especialmente o elemento água no meio disso tudo. A gente, inclusive, separa, né? A gente olha a natureza, a gente separa. Isso aqui é árvore, isso aqui é bicho, isso aqui é água. É tudo uma coisa só. Isso aqui é solo, isso aqui é tudo uma coisa só. A água interage com tudo isso, independente. Ela está no bicho, ela está na árvore, ela está no solo, ela é parte do bicho, ela é parte da árvore, ela é parte do solo, ela é parte da rocha. E enfim, ela responde na medida em que a gente justamente convida ela a se retirar, né? Gente, fique com Deus, muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de você, Luciano, pelos esclarecimentos. Foi muito legal a palestra, foi bem esclarecedora. Agradecemos a presença dos espectadores também e esperamos vocês nas próximas escolas interativas. Tenham todos um ótimo dia.